Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Desse caso. E me conta uma coisa, Carol. Então existem causas que são clínicas, que podem justificar um rendimento ruim, e outras causas que são imunológicas. Quais são as clínicas e quais são as imunológicas? Pois é. Isso é um imbróglio, né? E eu vou te falar que esse imbróglio sempre vem tudo meio que misturado, né? Uma coisa que o livro fala pra gente, que a gente lê e tal. Então a gente pode categorizar, a gente pode dividir. A gente pode dividir em causas clínicas, né? E causas imunológicas. Mas não é infrequente que essas duas coisas andem juntas. E isso dificulta bastante, às vezes, a avaliação desse paciente. Então, as causas clínicas são aquelas causas que são inerentes ao paciente. Então, é um quadro de sepse, porque a própria febre faz um consumo plaquetário, pode ser condições de consumo, né, sistêmico, como uma situação de CIVD. Medicamentos também diminuem o tempo de meia-vida da plaqueta transfundida. Então, a gente tem alguns medicamentos clássicos, como a anfotericina, né, a vancomicina, da classe dos antibióticos, mas quimioterapia, né? Às vezes é um paciente que está transplantado e está num cenário de aplasia por conta da quimio, ou nadir da quimio, né? E a condição da esplenomegalia, que um baço grande também funciona aí como uma esponja, né, e captura as plaquetas transfundidas. Então, são condições clínicas que são do paciente. Mas temos também que, como hemoterapeuta, ter a garantia do produto que a gente está transfundido. Então, a gente tem que ter aí um controle do número de plaquetas que foi infundida, a gente tem que dar um produto com uma contagem plaquetária adequada, certo? Que foi bem estocada, enfim, porque a qualidade do produto pode interferir. Uma vez que o banco de sangue contempla todas essas condições de controle de qualidade, não tem por que a gente pensar que é o produto que está com problema, mas não podemos tirar isso em mente. E, por fim, as causas imunológicas, né? Que eu costumo dizer que eu adoro ver quando tem um anticorpo na jogada. Não é porque a gente é imunohematológica, eu acho que a gente sempre ama um anticorpo, né? A gente tem uma conexão, assim, né? É uma coisa, assim, quase espiritual. Exato, acho que não tem explicação. Nem Freud explica. Não, é espiritual mesmo. Que mesmo quando a gente não vê, tipo um fantasminha, exato. A gente acredita. Transcende a realidade, né? Transcende. Mas, enfim, o anticorpo é tão legal quando a gente vê. Por que eu acho? Porque, assim, como hemoterapeuta, se a gente identificar alguma especificidade de anticorpo, a gente tem o que fazer. Porque a gente vai atrás, então, de um produto, né, que vai bypassar a presença desse anticorpo. Então, se ele tem uma especificidade de anticorpo anti-HLA, né, a gente vai num doador que não tem aquele HLA. Então, a gente tem o que oferecer. Em contrapartida, no caso clínico, se ele tá num nadir de quimioterapia, pós-transplante de medula óssea, o que eu vou fazer? Não tem como filtrar essa quimioterapia dele. A gente vai ter que segurar a angústia ali, porque a quimio vai ter que ter o tempo de meia-vida. Mas voltando então àquilo que nos pertence, que é da nossa alma, que são os anticorpos, a classe de anticorpos que é mais prevalente mesmo são os anticorpos anti-HLA, que nesse cenário de refratariedade plaquetária representa 80% das causas imunes. E em segundo escalão ali é os anticorpos anti-HPA. Pode ter a coexistência, né? Porque daí vai aquele paciente que é super aloimunizado, né? Então, são essas causas. Então, nesse cenário que aquele paciente começou a receber plaqueta antibiótica, de 12 em 12, 8 em 8 e tudo mais, a gente tem que,
fazer a conexão com o clínico, fazer o cálculo do CCI e abrir as 3 caixinhas da nossa cabeça. Eu estou dando uma plaqueta boa? Estou. Esse paciente tem condições clínicas que podem justificar esse consumo do produto transfundido? Sim ou não? E, por fim, avaliar a presença desses anticorpos circulantes. Eu fiquei aqui com uma... Eu imaginei alguns ouvintes, assim, imaginando que você está de plantão, e aí o médico hemoterapeuta ouviu o podcast e falou, olha, Carol passou o batom e falou que tem que fazer incremento. Vamos fazer incremento. Tem algum cuidado para a gente selecionar um produto para fazer incremento? Quando que eu colho o hemograma após? O que eu faço para orientar isso? Existe, assim, alguns cuidados, não é só fazer a continha mesmo não, né? Mas você tem toda a razão. A gente tem que fazer esse CCI com uma plaqueta que a gente chama isogrupo, ou seja, a gente tem que saber a tipagem sanguínea desse paciente e liberar um produto com o mesmo tipo sanguíneo para a gente documentar esse cálculo, né? Idealmente, essa plaqueta tem que ser recém-coletada, o que, na nossa rotina... É maravilhoso, a gente não quer falar mal do NAT, amamos NAT, amamos inspeção microbiológica. Exato, cultura, né? Amamos. Amamos, a gente detesta a plaqueta no último dia, que vem pra gente liberar. Exato. Odiamos. Então, assim, é essa realidade que a gente tem que lidar, a plaqueta recente, 48 horas. Bom, mas enfim, né? Eu falo assim, olha... Bota a culpa no podcast. Você ouviu o batom, tem que ser plaquetas frescas. Isso. Tá aí a nossa prova. Pode estar lá, tá registrado. Elas falaram, tá falado. Mas, enfim, idealmente é plaqueta recém-coletada, né? Que a gente sabe que a plaqueta, o produto ali, com o passar da estocagem, ele vai vencendo, né? Mas vai vencendo, ela não vai ativar tanto, ela não vai ter tanta funcionalidade quanto aquelas recém-coletadas. Pronto, falamos, agora a gente sai correndo e pula pela janela. Exato. Agora a gente falou, não tem jeito, tá documentado. Mas, assim, o ótimo é inimigo do bom, né? A gente, na refratariedade plaquetária, a gente lida com muitas dificuldades, são muitos desafios, sem dúvida. Mas é isso que a gente prega, né? Idealmente a plaqueta recém-coletada, isogrupo, né? E com uma contagem daquele hemocomponente realizada. Não adianta você fazer o controle de qualidade e reconsiderar que aquilo que você está infundindo é a média do controle de qualidade. Você tem que saber exatamente quanto que você está infundindo naquele paciente, né? E aí, esse CCI, o racional dele é assim, a gente pode ter 2 momentos para fazer esse cálculo. A gente pode fazer o CCI 1 hora e o CCI 24 horas. E aí, o que acontece? Esse cálculo, você infunde a plaqueta, você tem um hemograma basal, que você vai ter a contagem de plaqueta, e infundiu a plaqueta. Depois do término dessa infusão, desse produto que você conhece, sabe qual é o grupo sanguíneo dele, sabe a contagem dele, você vai coletar um novo hemograma, ou uma nova contagem de plaquetas séricas. E eu falo assim, você não precisa ser 60 minutos, tá? Isso é a forma da gente falar, mas a classificação da contagem do CCI de 1 hora, ele varia de 15 minutos a 60 minutos, então você tem uma janela, porque assim a gente fica imaginando, né, Carla, assim... a pessoa sentada do lado para colher, já com a seringa na mão. E a nossa realidade, assim, lançou o pedido, tá prescrito, mas até o laboratorista chegar, ixi Maria, né, impossível, né? Então, a gente tem um range, que é 15 minutos a 60 minutos, né, após a transfusão. E o CCI de 24 horas, ele é entre 18 horas e 24. Tá. Né? O paciente hematológico tem hemograma todo dia. Então, às vezes é uma prática bem comum usar o de 24 horas no paciente hematológico, porque ele está fazendo o monitoramento diário, né?
a fórmula dá para ver em qualquer livro, mas é basicamente o seguinte, você tem um produto que você está infundindo, você tem uma contagem basal, né? E esse cálculo vai levar em consideração se a pessoa tem uma superfície corpórea maior ou menor, porque isso também interfere no incremento da transfusão. Sim. Imagina, né, uma pessoa minhonzinha, e eu, que sou gigante, né? Alta, enorme, superfície corpórea e tal. Então, assim, não dá para comparar que o mesmo produto infundido em mim vai incrementar de uma outra pessoa que seja minhãozinha. Agora, então, que você tá magérrima, nossa senhora, não, é porque eu viu? sou pequena, então a plaqueta tá rendendo um monte, magra, né? que raiva, Não. olha. É só por causa de olho nesse rendimento, hein? Era só nisso que eu pensava lá na bicicleta. Mas, então a gente faz isso, a gente vê para quanto é que foi, vê a contagem pós, diminui para a contagem que era prévia, né? Multiplica pela superfície corpórea e divide pelo número de plaquetas infundidas. Eu falei aqui rápido, mas é uma fórmula que dá para todo mundo consultar. Olha, gente, vocês que têm filhos aí, a partir da 4ª série, 5ª série, já dá para eles calcularem esse incremento. Exato. Porque eu já estou ficando velha, eu não vou mais decorar a fórmula agora. Exato. Eu deixo para os mais novos o espaço. Exato. Sempre tem uma planilha de Excel que você consegue acessar, deixa lá o negócio já congelado, você coloca os dados e o negócio sai sozinho. E me conta uma coisa, Carol. Então você fez com 1 hora, tendo aí de 15 minutos a 1 hora, e com 24 horas. E aí você tem um número mágico para dizer se foi ou não satisfatório, e o que interfere na primeira hora e o que interfere nas 24 horas? A gente tem o número mágico, né, que a gente fala para o de 1 hora, é que aquela razão tem que ser maior do que 5.000, tá? E o de 24 horas, a metade maior do que 2.500, né? Existe, assim, um conceito de que quando o CCI na primeira hora é baixo, a gente realmente tem um anticorpo ali envolvido. Parece que as causas imunológicas, assim, você infunde o produto e já some com a plaqueta. Em contrapartida, quando você tem o de 24 horas mais baixo, né, são as causas não imunes, são as causas clínicas. É aquele baço que lentamente vai consumindo o produto transfundido, é aquela anfotericina circulante que lentamente vai consumindo, vai degradando essa plaqueta transfundida. Então, é mais ou menos dessa forma que a gente faz esse parâmetro, né? Porque tem muitos pacientes que o de 1 hora incrementa bem e daí no de 24 horas acaba dando uma consumida. Então, tudo leva a crer que as causas não imunes interferem mais o CCI de 24 e as imunes o CCI de 1 hora. Idealmente, a gente tem que fazer 2 vezes esse cálculo, sabe, Carla? 2 vezes. Tem que fazer e acontecer, tá? Então, numa situação para uma boa documentação de refratariedade, você ter aí 2 produtos transfundidos, isogrupos de coleta recente, e fazer o cálculo, ou 2 de 1 hora, ou 2 de 24, ou 1 de 1 de 24, enfim, aí a combinação fica a gosto do freguês. Perfeito. E se a gente acha que tem anticorpo, aí imunematolucas que somos, ficamos felizes. Exato. Agora vocês estão na nossa Ficamos mão. Enlouquecidos. O banco de sangue está com o poder. Exato. Vamos resolver o problema. Não adianta pedir qualquer coisa que não vai render. E agora o que a gente faz para achar esse anticorpo, Carol? Pois é. Aí a gente realmente fica super feliz quando a gente cogita nessa possibilidade, né? Meio macabro isso. Meio macabro, você tem toda a razão. Mas a gente, no laboratório de plaqueta, né, se a suspeita é imunológica, lembrando que você já liberou a plaqueta isogrupo, né, para fazer o cálculo do CCI. A incompatibilidade ABO, ela é também uma causa de refratariedade, né? Então, as isomaglutininas, às vezes, também são causadoras desse baixo incremento. Por isso, então, que a gente já nessa primeira etapa do CCI,
já descarta aí esse envolvimento do ABO. Então, a partir daí, o ideal é sempre transfundir plaquetas isogrupo para esse paciente. E aí a gente faz investigações um pouco mais complexas, né, que é a investigação para o anticorpo anti-HLA e ou anti-HPA. Por que eu falo e ou, né? Por conta da acessibilidade aos testes, né? Então, assim, se você tiver que escolher um fluxo e traçar uma estratégia de atendimento no seu banco de sangue para esse paciente, lógico, 80% dos casos são anti-HLA. Então, se tiver que escolher, você pode seguir, então, para uma investigação anti-HLA em primeira escala, né? Agora, se você tiver acesso às duas tecnologias, né, tanto para o anti-HLA quanto para o anti-HPA, pode fazer as duas coisas em paralelo, né? 80% são os anti-HLA e aí a pesquisa mesmo dos anticorpos anti-HLA, na maioria das vezes é feita então pela plataforma Luminex, né? Que é o mesmo que se utiliza para pesquisa da para os pacientes sensibilizados para transplante de medula óssea, para transplante de órgãos sólidos, né? Então, é a tecnologia Luminex. E, no caso do anti-HPA, a técnica padrão ouro, apesar de ser sofrida, dar calor na mão, ter que repetir em cubo e tal, né? É o MAIPA, né? O MAIPA que é ainda a tecnologia de referência, mas a gente já está aí progredindo para uma automação para a pesquisa do anti-HPA, que a gente tem também na plataforma Luminex recursos para fazer a pesquisa do anti-HPA. Nossa, e a gente agradece, né, porque quem me ensinou a fazer MAIPA, ensinou a Karen da Fundação ProSangue foi Carol, Giselda, do Einstein. Então, o time lá. Então, assim, para quem está ouvindo e está muito familiarizado com a técnica eritrocitária, no momento em que a gente faz, quer o Luminex para fazer o anti-HLA ou quer o MAIPA para o anti-HPA, a gente estaria fazendo aí uma identificação de anticorpos, exato, né? A gente teria uma especificidade e poderia, então, propor uma transfusão de plaquetas que fosse antígeno negativo. Exato. Como a gente faz para eritrócito? Exato. A logística é a mesma, o racional é o mesmo. O único buraco que é um pouco mais difícil, é um pouco mais negro no caso do HLA, é que, como é muito polimórfico, às vezes o perfil dos anticorpos desse paciente é imenso. E aí, para a gente ir descartando HLA por HLA, só sobra aqueles que são HLA idênticos, né? Por conta do polimorfismo mesmo do próprio HLA. Mas a estratégia é essa. Se for um paciente minimamente sensibilizado, a gente vai ter alguns doadores compatíveis que vão ser mais fáceis para serem identificados. Mas o raciocínio é esse. No caso do HPA, como o polimorfismo ele é menor, acaba que você tem mais recursos, né? É mais fácil você simplesmente ignorar aquela especificidade e transfundir plaqueta antígeno negativo, né? E aí a gente tem um povo que está deprimindo agora, está chorando, fala, agora eu vou tomar um café porque eu não tenho Luminex. Exato. Eu sou o pior ser humano do mundo, eu não tenho Luminex. O que eu faço para essa plaqueta render? Tem outro jeito? Vamos fazer, eu não tenho Luminex, mas eu tenho um citômetro para meu serviço. Exato. Isso também é uma outra estratégia muito bem documentada, muito bem, muito eficiente. A gente sabe que isso também é um outro fluxo que o banco de sangue pode estabelecer, né? Então, assim, não tenho, não devo, mas tenho alternativas, né? Tenho citômetro de fluxo, meu setor de imunofenotipagem, vou compartilhar equipamento, Sim. né? Isso eu acho que até é uma coisa legal de falar para o pessoal,
que não necessariamente há necessidade da aquisição individual dos equipamentos, e sim compartilhamento entre setores, né? A gente, por exemplo, usa o citômetro da criopreservação para fazer a rotina. É a nossa realidade lá também. Então, assim, antes era com o pessoal da citometria que fazia painel de imunofenotipagem. A gente descia 2 andares e assim vai, foi assim que começou. Mas, então, assim, o compartilhamento, esse uso racional, né, das coisas, de equipamento, né, é muito interessante, dá para começar bem. Então, assim, não consigo fazer um Luminex, não consigo fazer um MAIPA, mas eu tenho a suspeita, tá? A gente pode lançar a mão do recurso da citometria de fluxo, né? Porque seria exatamente uma prova cruzada de plaqueta, né? Legal, fazendo paralelo de novo com o eritrócito. Eu não tenho como fazer identificação do anticorpo, mas eu tenho como cruzar. Exato, exatamente. E aí a gente tem que dar sempre o passo para trás, eu tenho que ver aquelas plaquetas que são compatíveis, isogrupo compatíveis, né? Para fazer essa prova cruzada, né? Porque eu tenho que tirar desse contexto as isoemaglutininas que podem dar provas cruzadas, podem interferir no meu resultado da citometria de fluxo. Olha aqui, gente, a gente tem que agora falar uma coisa muito séria. Todo mundo tem preconceito com plaqueta. Todo mundo chama a plaqueta de resto de megacariócito, um resto sem núcleo jogado. Não é um resto de célula careca, tá? Exato. Expressa antígeno A, antígeno B, HLA, então HPA, então vamos parar de achar que é um resto de célula careca, não né? Não vem com essa, não vem com essa, vamos dar o devido valor. Lógico, né? Lógico. Mas é fazer a prova cruzada, então você identifica no seu estoque aquelas plaquetas que são isogrupo, que você considere razoável para transfundir, né? E que são as isogrupo, com contagem bem definida e tudo mais. E você cruza com o soro faz a prova cruzada com o soro do paciente e faz a leitura no citômetro de fluxo. Lógico, precisa ter a padronização, você já vai ter a padronização da técnica e tudo, controle negativo, controle positivo, e você vê onde que essa prova cruzada vai cair. Se porventura você já respeitou a compatibilidade ABO e você faz a prova cruzada e na leitura do citômetro de fluxo vier tudo positivo, significa que tem mais anticorpos, né? Anticorpos ali envolvidos, né? Aí significa que lascou, Exato, né? porque a membrana tem HPA, HLA, então se tá dando positivo, é porque realmente tem mais coisa aí nesse soro, nessa jogada e tudo mais. Então tem algo ali, tem anticorpo sim. Agora, se der negativo, você pode, inclusive, validar essa transfusão com a prova cruzada do citômetro negativo e liberar para o seu paciente. Porque, de qualquer maneira, você não conseguiu ali fazer a tipagem HLA, HPA e tudo mais, mas você está dando um produto compatível laboratorialmente. Então, você dá a garantia, você tem uma ferramenta a mais, né? Você não fez só uma prova cruzada virtual na seleção do seu estoque, considerando o isogrupo. Você documentou aquilo de forma laboratorial pelo citômetro. Isso e aí você, quando faz ou transfunde um produto que tem a prova cruzada, no nosso jargão, o cross-match plaquetário, né? Porque para eritrócito a gente fala de prova cruzada, para plaqueta cross-match exatamente a mesma coisa. É a mesma coisa. Ela tem um nome, né? Que é o PIFT, que é o teste de PIFT, que é a prova cruzada em citômetro de fluxo, como a Carol falou muito bem, você documentou in vitro que aquela plaqueta é compatível, colete-se um incremento pós. Porque aí você tem a prova dos 9 de que houve um rendimento com aquele produto que é negativo. Isso que você está falando é muito legal, porque, veja bem, olha o trabalho que você está tendo. Sim. Já é um paciente super complexo no atendimento. Então, você chegou até fazer um PIFT, né, um cross-match plaquetário, pela citometria de fluxo e tal. Assim, não tem por que você não fazer a contagem pós. Sim. Você vai ter que acompanhar esse paciente. Porque ele, no âmbito de transfusão de plaqueta, é alguma coisa que o banco de sangue vai ter que monitorar.
Então, a partir de então, sempre é importante calcular um incremento. Você precisa ter esse paciente na mão. E você tem que prever, você tem que antecipar tudo que for possível, né? Então, é fazer o incremento de toda a transfusão, de todo o hemocomponente que você liberou, é importante. Então, o CCI, ele está ali presente no diagnóstico e te acompanha em toda a condução desse caso. Ele não te abandona. Não, jamais. E você também, agora tem menos, mas ainda tem gente que está deprimido, fala, mas eu não tenho cetômetro, eu não tenho Luminex, eu não tenho nada, esse negócio de plaqueta é muito caro, me volta no meu bom tubo que a hemácia a gente resolve. Você tem hoje a técnica de fase sólida também, que você pode fazer sem cetômetro, sem nada, né, Carol? Você tem como fazer a prova cruzada em fase sólida. Isso, exato. Existem também plataformas de automação, né, que fazem a prova cruzada, né, desse paciente, que, se for o caso, também é validada, é um recurso também muito eficiente. E pode ser uma forma, uma alternativa para você validar esse cross-match plaquetário, né, além do virtual que a gente faz na seleção do dia a dia, né? E o raciocínio é o mesmo, né? Se você respeitou o ABO, né, e essa prova cruzada deu positiva, é porque tem algo além do ABO, né? Que aí pode ser o HLA, o HPA, né? E a gravidade dessa sensibilização vai depender de quantas plaquetas do seu estoque você está cruzando e quantas está dando positivo, né? Porque quando você fala assim, né, Carla? Olha, ele tem um PRA de 90%. Eu acho que tem muita gente, Carla, que não tem muito essa ideia. O que significa 90%? É muito pouco, né? 90% é assim, olha, idealmente, se eu tivesse pego 100 pessoas, 100 doadores, né, e ele deu 90%, significa que se eu pegasse 100 doadores, ele ia dar prova cruzada positiva com 90, e só sobrariam 10, né? Então, é um PRA alto, né? Tem um PRA de 10%, né? Então, eu pego 100 doadores, 10 ia dar positivo e eu teria a opção de 90 indivíduos compatíveis aí para ele. A gente viaja agora para o eritrocitário. É o anticorpo que está reativo com todas as hemácias do painel, com 10% das hemácias de painel, com 50% das hemácias. Coisa. É o mesmo princípio. Exato, exatamente. Então, assim, se você faz ou num citômetro, ou você faz num ensaio de fase sólida, e você pega 10 plaquetas A, e aí 9 deram positivos na prova cruzada, provavelmente tem uma sensibilização grande. Não sei se é HLA ou HPA, mas é alguma coisa aí que vai me dar trabalho, sim, né? Então, independe se você vai partir para uma identificação, se você vai fazer por um cross-match por citometria de fluxo ou um cross-match por ensaio de fase sólida, todos são recursos para você atender esse indivíduo, né? E aí, não tendo a identificação e fazer aí uma série de cross-matches, se você tiver alguma negativa, é nessa que a gente vai, nessa da prova cruzada negativa que a gente vai. E calcula o CCI depois, né? Porque todo esse trabalho para não saber para quanto é que incrementou, não dá, né? O CCI não te abandona. Nunca. Não é o Rexona, né? Que não te abandona, é o CCI. É o CCI, ele nunca vai te largar. Carol, agora eu vou pedir uma coisa para você. Eu vou falar outra situação. Aqui a gente não bebe água, porque tira o batom. Mas a Carol vai repassar o batom. Reforça o batom. Tá bom, meu batom. Enquanto eu vou falar para ela uma outra situação de plaqueta. Então, você imagina que também você tá lá de plantão, aí um obstetra aparece falando assim, o negócio é o seguinte, eu tô com uma gestante aqui, a gestante tá com feto com uma hemorragia intracraniana, e eu não tô entendendo nada, porque a primeira gestação dela nunca foi transfundida, nunca teve abortamento, e alguém me falou que isso daqui pode ser púrpura trombocitopênica imune neonatal, anticorpo de novo. Mas como que é isso? Aí eu não tô conseguindo fazer o paralelo com o eritrocitário. O que é a púrpura trombocitopênica imune neonatal?
A gente, né, você falou, não consigo fazer o paralelo, porque tem algumas coisas bem específicas, né, em relação, e diferentes em relação ao eritrocitário, na doença hemolítica do feto, do recém-nascido, né, o primigesta, né, onde já se viu primigesta, eu fico imaginando, né, primigesta, não tem antecedente nenhum, você fala, o que aconteceu aqui, né, sacanagem, né? Mas, de fato, a púrpura trombocitopênica fetal ou neonatal, tudo depende do momento que esse sangramento vai acontecer, né? Se é no feto, se é no neonato, e por isso que tem essa diferença aí de nomenclatura. Mas ela de fato pode ocorrer na primeira gestação, porque também, olha, já foi documentado, porque plaqueta não é aquela coisa descartada, fragmento de célula careca, que não tem nada, não, ela tem bastante coisa. E o HPA já foi documentado já no primeiro trimestre da gestação, no feto, olha, né? Só. Então, assim, como ele já expressa bem no comecinho da gestação, o feto já expressa bem no comecinho, ele é capaz de aluminizar, né? Então, havendo, então, essa incompatibilidade, mas daí eu também vou botar um pouco de lenha na fogueira, a fisiopatologia aí dessa púrpura parece que é muito mais além do que incompatibilidade. Existe aí algumas outras células que envolvem aí nesse negócio aí de púrpura trombocitopênica fetal neonatal. Mas ela pode ocorrer, sim, na primeira gestação, como a plaqueta já tem aí do feto expresso antígenos, né? Pode induzir a aloimunização já no primeiro trimestre, né? E quanto mais precoce esse sangramento, mais grave é o quadro clínico dessa gestante, né? Então, a gente faz, assim, esse paralelo, que seria a doença hemolítica das plaquetas, né? Mas daí a gente chama de púrpura trombocitopênica, né? Ela pode ocorrer na primeira gestação e a característica clássica são sangramento, né? E o clássico mesmo é a hemorragia intracraniana do feto. E quando o bebezinho nasce, se ela vai se manifestar no período neonatal, o neonato, nas primeiras horas, já aparece com manchinhas no corpo, pequenas hemorragias, petequias, alguns hematomas e tudo mais. E é porque provavelmente a mãe tem aí um genótipo de plaqueta raro, né? Engravida, e herda do pai, né? O outro genótipo, que é incompatível com o da mãe. E aí isso induz a aloimunização. E aí, voltando um pouco e fazendo uma comparação com a refratariedade, é diferente da refratariedade transfusional de plaquetas, porque na refratariedade o HLA está mais envolvido, e no caso da púrpura é o HPA. Dificilmente a gente vê HLA envolvido na púrpura aloimune neonatal. E vamos para reforçar. E qual é o anticorpo mais envolvido na púrpura fetal? É o HPA-1, né? 1A. Então, né? É a mulher rara, um bebê. Exatamente. Não é bebê, né, de criança, né? Toda vez eu falo para os alunos. Um B. Então é fácil de decorar, porque o negócio é fetal. Neonatal. Então, nada mais justo da mulher ser um bebê. Um bebê, para ter o anticorpo. É o maior risco da gente ter. Então, fica uma regrinha mnemônica, porque a gente é quase professor de cursinho, exato. Né? E a tabela periódica? Exato. O pessoal aprende. Eu esqueci tudo, né? Porque acho que eu não faço mais nada. Mas isso é uma diferenciação importante para fazer aí do papel do HPA. E o que eu transfundo? Eu transfundo esse bebê? O que eu faço com ele? Tem medicação que eu posso dar? Pois é. Se é uma hemorragia intrauterina, né? Aí isso já fica um pouco mais
no âmbito do hematologista, com o obstetra, e aí a gente vai tratar a mãe, né? E dependendo da situação e gravidade do feto, às vezes até precisa fazer uma transfusão intrauterina de plaqueta e tudo para estancar a situação da hemorragia intracraniana fetal. Mas a mãe recebe imunoglobulina com uma certa periodicidade semanal, é algo bem desgastante mesmo até o final da gestação. Agora, se a púrpura, né, aparece, se manifesta no neonato, nas primeiras horas de vida, aí entra em ação o banco de sangue, né, o grupo do banco de sangue, porque ele vai precisar ser avaliado, né, a transfusão de plaqueta. Né? Existem alguns cortes que a gente considera que nas primeiras 24 horas, se esse bebezinho nasce todo cheio de manchinha, cheio de petequia, né? E fazem um hemograma, e esse hemograma fica aí abaixo de 50 mil, há necessidade transfusional nas primeiras 24 horas. E qual a plaqueta que a gente vai usar? Idealmente é melhor a gente usar a da mãe, né? É a da mãe porque existe um anticorpo que é da mãe, que foi passivo para o feto, né? Então, a gente idealmente pegaria a plaqueta compatível com a da mãe ou a plaqueta da mãe para infundir no feto. O pai, bom, não tenho o que dizer, Não, eu vou falar né? que esse negócio de púrpura fetal é uma coisa muito, muito sexista. Porque a culpa vai cair na mãe, que é um bebê, né? Quem mandou você ser rara. E depois ela toma imunoglobulina e se precisar da plaqueta é dela. Então, quer dizer, tá fácil de decorar essa doença, Exato. né? E o pai não serve para nada, né? Assim, nessa situação, né? A última plaqueta que a gente tem que fazer é a do pai, transfundir a do pai. Porque o anticorpo que está passivo no bebê, né, é direcionado justamente ao genótipo herdado do pai, né? Então não podemos usar a plaqueta do pai. Agora, se a mãe, eu brinco, a mãe está com depressão pós-parto, não consegue coletar nada, a gente pode sim utilizar uma plaqueta randômica e fazer imunoglobulina antes. Né, para dar um incremento. É uma situação transitória, autolimitada, porque é um anticorpo passivo. Há uma tendência, então, de esse anticorpo clarear na circulação do neonato. Mas a grande importância dessa condição clínica é o sangramento e o risco que esse sangramento pode impactar no bebê. Se vai dar a ele algum impacto clínico, se vai ter alguma situação de debilidade, se essa hemorragia intracraniana vai deixar ele fragilizado sob algum aspecto. Então, é essa a importância, mas que é autolimitada na maioria das vezes transfunde, essa plaqueta estabiliza, em 7, 14 dias não tem mais anticorpo na circulação desse bebê. Maravilha! Eu acho agora... Eu podia ficar aqui o dia inteiro com a Carol. Plaqueta, a gente tem assunto, né? A gente vai ficar sem batom. Mas, ouvintes queridos, eu vou agradecer muito a Carol pelo convite, por ter aceito o convite. Delícia. Foi uma delícia. E a gente vai se despedindo aqui de mais um Batom na Imunemato. E eu quero pedir uma coisa para vocês. Na verdade, eu quero muito que vocês passem os temas que vocês acham que são legais de serem discutidos, de muita aplicação prática. E vocês podem sugerir 2 coisas: o tema e a cor do batom. Porque aí vai se usar o batom. E se por algum acaso vocês acharem que nós estamos sendo muito feministas, pode sugerir uma manteiga de cacau que a gente convida um homem, não tem problema, é tudo batom, tá bom? Um grande beijo pra vocês com o batom nude da Carol de hoje. Obrigada, viu, Carlinha? Foi ótimo. Beijo. É um prazer ter você ainda mais perto da BHH. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende.